Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Que bom falar contigo, que bom estar contigo nesse dia tão bonito que a gente faz a memória de São Francisco de Sales, ele que é bispo e doutor da igreja, né? Ele nos ensina, tem um compromisso com a educação na fé, tem um legado com a educação na fé. E a gente louva a Deus por São Francisco de Sales, louva a Deus por você, por sua vida, por seu trabalho, por sua inteligência, sua sensibilidade, pelas pessoas que você ama. Coloco todos e todas no coração de Deus nesse nosso momento de encontro, em que mais uma vez eu clamo ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós e arme a sua tenda e nos coloque juntinhos, afetuosos, dentro dessa tenda de amor, para que possamos experimentar o amor de Deus nesse dia. É o que eu desejo de mais profundo para você, meu irmão. Não tem nada que nos complete, que nos plenifique mais do que a experiência do amor de Deus. É isso que eu quero desejar para você nesse dia. Que nessa tenda do Espírito, armada pelo Espírito Santo de Deus sobre nós, que nós possamos fazer uma experiência profunda do amor de Deus nesse momento de encontro. E que essa experiência se prolongue durante o seu dia, durante a nossa vida, durante todo o tempo que nós possamos experimentar e transbordar, levando aos irmãos o amor de Deus, o amor misericordioso do Pai, aquele que ama indistintamente, aquele que acolhe. Claro, nós temos as contradições do pecado, que são barreiras a essa experiência, a essa transmissão do amor de Deus, mas não desistimos, insistimos, persistimos, desejamos ardentemente que o amor de Deus complete em nós o que falta, que o amor de Deus seja esse sinal da graça, que o amor de Deus faça acontecer em nós todo bem, toda paz, toda harmonia. Iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 4, os versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo no Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porém a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu muito fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E Jesus lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada.
Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outros 70 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, tão conhecida, né? A parábola do semeador. O semeador é Deus e ele traz uma semente boa, mais que boa, perfeita. A semente da palavra é perfeita, ela é viva e eficaz, toda pronta para gerar, toda pronta para produzir frutos em abundância. Não há nela marca alguma de contradição. Não existe na palavra, essa palavra semente de Deus para a vida da humanidade, não existe nesta palavra nenhuma possibilidade de erro e de equívoco. A palavra é perfeita. Do outro lado nós temos os terrenos, somos nós. Nós somos os donos dos terrenos. E embora a gente sempre pense que cada pessoa tem um tipo de terreno, eu prefiro pensar que todos nós temos todos. Todos nós temos todos. Seria de uma arrogância enorme alguém dizer eu sou o terreno bom. E os outros tem uns que são de pedras, tem outros que são à beira do caminho, mas eu sou o terreno bom. Não, de jeito nenhum. Todos nós carregamos os 4 caminhos, os 4 terrenos, todos os terrenos. Somos o bom às vezes nos deixamos envolver pelas coisas do mundo, às vezes não permitimos que a palavra crie raízes em nós para permanecer, às vezes deixamos que os pássaros, e são tantos pássaros, colham a semente antes que ela germine, e assim vamos nós, carregando as contradições dos nossos terrenos. E sabe o que eu acho, meu irmão? Eu acho que a gente precisa dialogar com amor e com ternura com esses terrenos que carregamos. Se os repelirmos, se não aceitarmos as nossas contradições, se não aceitarmos as nossas fragilidades, se não aceitarmos os nossos poréns, vamos viver o tempo todo, primeiro, sem avançar no terreno bom, e numa tristeza, numa angústia, numa amargura que não é coisa de Deus. Mas quando a gente aceita, dialoga, quando a gente tem consciência de que nós não somos apenas fazedores de pecado, mas somos pecadores, que nós não temos apenas contradições, mas nós somos a expressão da contradição. A contradição é constitutiva a nós por conta do pecado. Quando a gente dialoga com essa verdade com honestidade e coloca esta verdade diante de Deus na oração, tudo se pacifica. E a nossa busca por santidade sai de um padrão de angústia, sai de um padrão que eu diria humano e passa para um padrão de leveza que só Deus pode construir na gente. Todos nós carregamos os terrenos todos nós somos todos os terrenos. Existe em nós algo de terreno que dá muito fruto? Sim, existe. É preciso reconhecer e louvar, mas reconhecer também os outros, olhar com honestidade, rezar com simplicidade, aceitar com liberdade de coração, faz toda a diferença.
Como diz o mantra bonito de dizer, confiemos-nos no Senhor, Ele é justo e tão bondoso. Confiemos-nos. Confiemos as nossas contradições, entreguemos as nossas contradições a Deus que é amor. E Ele que tudo pode, fará de nós, pela graça do Espírito, terrenos, segundo a sua vontade. Que assim seja, e que Deus mesmo te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.